Meus amigos, minhas amigas, acabei há pouco de ver no aplicativo da BBC de Londres uma matéria sobre livre-arbítrio. Achei muito interessante. Era uma discussão entre vários especialistas. É claro que muitos deles reducionistas, ou seja, que traziam tudo para uma questão puramente material, para uma questão de que, não existindo mais nada além da matéria, é claro, nós temos que estudar o livre-arbítrio a partir das diversas manipulações sofridas desde o mundo quântico até o mundo macro dos neurônios, das sinapses neuroniais, do sistema nervoso, da percepção de um modo geral. O que eu achei de interessante foi a maneira como eu comecei a ver toda a discussão. Por incrível que pareça, eu concordava com todos. Vocês vão dizer assim, isso não existe. Sempre nós temos que tomar um partido. Será que temos de tomar um partido mesmo? Será que todas as pessoas que estavam colocando suas verdades resultantes de pesquisas importantes, elas não tinham razão? Aí é que vem uma coisa muito importante, chamada função transcendente. Na verdade, cada um dos especialistas tem razão no que está dizendo. Eles estão enfocando de pontos de vista diversos. Os físicos, os químicos, os psicólogos. Mas se nós começamos a juntar tudo o que eles estavam dizendo, sem precisar tomar uma atitude de excluir um em favor do outro, se começarmos a olhar o que esse está dizendo, que este de cá, dizendo o oposto, querem ou como eles podem se juntar. E normalmente se juntam sim. É claro que nós somos influenciados pelos movimentos brownianos, por exemplo, nas células. Nós somos manipulados pelos movimentos quânticos, nós somos manipulados pelo ambiente, porque cada um dá um exemplo semelhante. Sem dúvida nenhuma, nós somos envolvidos por uma série de questões, inclusive, como diziam alguns, por condicionamentos inconscientes. Claro! E aí me despertou algo muito interessante. Djalma, deixe de tomar partido. E eu digo, é verdade, Carl Gustav Jung tinha razão. O grande partido nosso deve ser a busca do conhecimento. Não é concordar e discordar. É simplesmente verificar que cada ponto de vista pode estar enviesado, mas tem razão naquilo que está verificando, que está vendo. O interessante é essa descoberta. Comece a pensar, verifique que cada um está vendo seu ponto de vista. E enquanto eu via e ouvia a reportagem, eu comecei a pensar em Einstein, na teoria da relatividade. Aquela teoria que muitos dizem assim, tudo é relativo. Não, não é tudo relativo. Tudo é relativo em função do observador. Aí é que está a grande descoberta. E Carl Gustav Jung, que foi colega e viveu na mesma cidade, Basel, em que viveu Einstein. Então, todos eles têm uma visão positiva. Einstein dizia, tudo é relativo ao observador. Vai depender da posição no espaço, da velocidade. E nós terminamos observando que, segundo isso, todas as pessoas, ao descreverem um evento,
tem uma razão particular. Vejamos o seguinte: o Sol está a 8 minutos-luz da Terra. Se alguém estivesse perto do Sol e ele apagasse, a pessoa transmitiria, digamos, numa velocidade absurda para os que estão entre o Sol e a Terra e os que estão na Terra que o Sol tinha apagado. Imediatamente, os que estavam no meio olhavam para o céu e viam o Sol estava ali. Como é que tinha apagado se o Sol estava ali aceso? Os da Terra, a mesma coisa, começariam a combater aquele que estava junto do Sol. 4 minutos depois, o que estava no meio vê o Sol se apagar e vai dizer: não, agora sim, o Sol se apagou. Não foi naquela época que o outro disse. E, finalmente, quando 8 minutos depois chega a Terra, os terráqueos dizem: agora o Sol apagou, os outros dois estavam errados. Não, todos os três estavam certos. O Sol tinha apagado por primeiro, logo, porque ele estava junto do Sol. Apagou 4 minutos depois para o que estava no meio e apagou 8 minutos depois para quem estava na Terra. Então, todos os três disseram uma verdade. Todavia, pode ter havido competição entre, primeiro, os que estavam no meio com os da Terra, quanto aquele que estava junto do Sol. Depois, os da Terra contra os outros dois. E, finalmente, os três juntos verificaram que todos os três tinham razão. Então, voltando ao problema do livre-arbítrio, é claro que é um assunto extremamente complexo. Não pode ser resolvido somente com uma visão. Não, nós temos o livre-arbítrio porque nós somos espíritos e etc, etc. Sim, mas somos espíritos ligados à matéria. E a matéria tem uma série de leis que a regem. E nós não somos mais fortes enquanto espírito do que a matéria, porque nós estamos sujeitos à matéria. Observem, por exemplo, Jesus Cristo encarnado teve que se ater, ele teve que se ligar às condições suas, do ambiente. Sim, mas ele andou sobre a água, um evento. Ele não vivia andando sobre as águas. Mas ele ressuscitou um morto. Sim, mas ele não ressuscitou todos os mortos. Houveram condições e circunstâncias específicas para que isso acontecesse. Ou seja, nós às vezes somos muito radicais em querer explicar tudo de uma forma só. Não explicamos, por exemplo, quantos Jesus não curou. Alguém pode dizer que não o procurou, tudo bem, mas não se diz ele curou todo mundo. Porque já imaginou? Se ele tivesse começado a ficar curando todo mundo, ele não sairia do lugar. Porque existiam na época, como hoje em dia, milhares de pessoas na região que ele morava, e que era uma região pequena, milhares de pessoas com problemas, com doenças as mais variadas. Se ele começasse a curar, estava com um problema. Eu me lembro de uma passagem que ele estava em Magdala e então dormiu ou passou a noite orando. E quando, pela madrugada, os seus discípulos foram procurá-lo, ele estava orando e a coisa foi tão bonita, foi um momento tão importante, que Simão Pedro pediu a ele: mestre, ensina-nos a orar como João, o Batista, nos ensinou. E ele diz o Evangelho de Mateus, que naquela época, ele disse o Pai Nosso, o Evangelho de Lucas, diz que naquele momento ele recitou o Pai Nosso, que ficou conhecido como a oração do Senhor. Quando terminou tudo isso, o pessoal disse assim: mestre, a multidão está esperando, as pessoas estão esperando, vamos lá. E ele disse: não, vamos pegar o barco e vamos para o outro lado. Eu tenho outros compromissos, eu tenho em outros lugares, eu tenho uma mensagem para os outros também. Ele largou todo mundo lá. Os doentes que tinham se movido, as pessoas que tinham gasto dinheiro e que estavam aguardando, todos provavelmente no centro da cidade, em algum lugar da cidade, e era uma multidão, porque sempre era uma multidão atrás dele. Ele largou todo mundo e foi em frente, atravessou o lago, foi levar sua mensagem para outras regiões. Olha que coisa interessante. Mas aí nós vamos dizer o tempo inteiro: não, Djalma está errado, porque Jesus Cristo era isso e aquilo. O outro vai dizer: não, Djalma está certo,
Veja bem, os dois estarão certos. Porque eu não tenho toda a verdade, eu estou colocando a minha visão da coisa. O outro vai colocar a visão dele. Então, façam sempre, ou busquem fazer, quando possível, uma função transcendente. Em vez de optarem por um lado ou pelo outro, tentem ver o conjunto. Se as duas partes, dentro das suas visões, dentro da relatividade deles no tempo e no espaço, não têm razão. Vamos pensar nisso nesse dia. Será interessante começarmos a fazer um exercício que eu fiz enquanto via a publicação da BBC, que eu recomendo a vocês. Baixe um aplicativo da BBC e lá vocês vão ver reportagens científicas extraordinárias. E essa específica, que me motivou de tal maneira que eu imediatamente corri para fazer esta gravação. Todos nós podemos estar certos, embora divergindo. Tudo bem? Vamos meditar nisso?